A Crisul no Agro. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. E seguimos agora aqui o Agro é Massa, falando a respeito de mercado da carne bovina, falando de boi gordo, falando até um pouco a respeito do que esperar em 2026, já que muita coisa mudou, né? A principal delas, dá vontade de falar que é a China de novo, né? Salvaguarda. Mas a principal delas é uma oferta, uma expectativa de oferta menor de animais para terminação e também a medida de salvaguarda da China, né, que limita as exportações. E nós vamos conversar agora ao vivo com o Fernando Iglesias, ele que é analista das safras e mercado. E um dia antes do anúncio, ele já falava comigo, falava ao vivo, né, que aconteceria e que provavelmente seria anunciado no último dia do mês de dezembro. O que eu considero eu considero uma situação positiva, já que você começa o ano de uma maneira com um planejamento mais claro, né? Mas é claro que isso traz impactos. E para falar a respeito deste tema, Fernando conversa conosco agora ao vivo aqui no Agro é Massa, na Massa FM para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fernando, é um prazer tê-lo aqui com a gente, prazer bater um papo com você. E nós temos um mercado diferente no ano de 2026, porque se essa medida que foi anunciada pela China, ela não traz o impacto inicial nos embarques, ela traz uma movimentação de organização que já começou na primeira semana do mês de janeiro, com as indústrias frigoríficas se movimentando, já estabelecendo divisões entre elas. Como é que você está avaliando esse primeiro impacto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano, é um prazer estar aqui. E realmente, a notícia ter saído logo na virada de ano já ajuda em muita coisa. Nós passamos aí 2025 inteiro, principalmente ali a partir de novembro, com muitas especulações em torno de quando seria anunciada essa salvaguarda chinesa. Agora o mercado ele tem mais condições para fluir normalmente. Claro, a notícia gera preocupação, o volume que foi direcionado ao Brasil de cota é menor do que aquilo que nós exportamos em 2024 e aquilo que nós exportamos ano passado, principalmente em relação ao ano passado. E agora vamos precisar aí estabelecer a abertura de novos mercados para tentar corrigir isso de alguma maneira. A boa notícia é que é um ano realmente de menor abate, é um ano de menor oferta de carne bovina por conta da inversão do ciclo pecuário. Estamos em processo de inversão de ciclo. Alguns frigoríficos estão sinalizando para aumento de capacidade ociosa, para redução de abate, muito em função aí dessa mudança de direção nas exportações, mas ainda assim é um ano em que nós vamos ver aí a oferta também diminuindo, o que ajuda a dar firmeza, a dar sustentação aos preços da arroba do boi gordo. Fernando, e também tivemos em 2025, tivemos essa confirmação, né, no último dia do ano, e tivemos também abertura importante de mercados. Agora, dentro de 2 meses ou 3, a gente vai ter uma visita de uma comitiva japonesa que vai fazer essa visita nos estados do sul no Brasil, é o que está confirmado por enquanto, mas isso mexe com o mercado de uma maneira diferente. E teve outros mercados conquistados. E aí, se a gente pensa no que reduz a oferta de animais terminados para a produção de carne bovina no Brasil, comparado com essa cota agora, o que caiu mais? Porque, em princípio, ou no ano de 2026, se a gente olhar por volume, não mudaria muita coisa ou não mudaria nada. O que você está calculando, o que você está pensando a respeito desse tema? Bom, pela nossa apuração aqui no quadro de oferta interna de carne bovina, nós estamos imaginando um crescimento em 2026 de apenas meio ponto percentual da oferta doméstica de carne bovina. A exportação vai cair em torno de 8% em 2026, por conta dessa mudança de direção na China. Alguns mercados, como você bem falou, Fabiano, são importantes. O Japão realmente é importante, mas inicialmente o Japão não vai comprar grandes volumes de carne aqui do Brasil. Da mesma maneira que esse acordo União Europeia-Mercosul, que pode ser costurado, pode ser finalmente assinado, pode resultar também em ampliação das vendas para a Europa. Os Estados Unidos devem comprar mais carne aqui do Brasil. Então, o Brasil analisa bem suas possibilidades no mercado internacional e tem condições de, mesmo sem a China,
manter um bom ritmo de exportação. Claro, não vai ser parecido com aquilo que nós vivemos ano passado. Ano passado foi um ano fora do normal em termos de exportações, o volume embarcado superou todas as expectativas, e para esse ano a gente vai ter um volume um pouquinho menor. E uma produção de carne bovina que vai ficar inferior também, em torno de 3 a 4% menor na comparação com 2025, que é bastante natural pelo processo de inversão de ciclo que nós vamos viver aqui no Brasil. A reposição já está bastante cara no país e agora nós devemos ver sim uma menor participação de fêmeas dentro do abate aqui no mercado brasileiro nesse ano de 2026, com o pecuarista focado em cria já pensando na retenção. Muito bem, Fernando. E agora, assim, para a gente encerrar, né? E você tocou num ponto importante, né? Nós temos os animais de cria com uma forte valorização. Isso já vem de mais de um ano, principalmente no bezerro, se reflete no boi magro. E o que significa que o custo de produção é mais alto. Se a gente pegar a primeira semana de janeiro, agora de 26, a gente viu que a indústria frigorífica, inclusive algumas delas saindo da posição de compra, né, reposicionando. O que a gente ouve falar é que estão tratando de uma divisão também, os grandes exportadores, uma divisão desses embarques para a China, que já estão definidos. Aqui no Brasil, há espaço para a indústria, que a indústria vai exercer pressão, mas há espaço para essa pressão ser efetiva sobre o valor de arroba de boi, já que para formar essa arroba de boi o valor já está muito mais alto? A grande questão aqui é que nós vamos ter essa questão da salvaguarda, uma exportação mais discreta, como um limitador para altas mais consistentes nos preços. Claro que em determinados momentos do ano, de acordo com a sazonalidade, nós vamos ver elevação dos preços da arroba. A diferença em relação a outros anos é que essa alta não vai acontecer de uma maneira tão agressiva quanto a projetada inicialmente. Haviam ali perspectiva de até uma arroba do boi gordo a R$ 400, o que parece pouco provável diante desse ambiente que nós temos hoje. Então, nós provavelmente vamos ver aí as indústrias ao longo do ano reduzindo capacidade de abate para se ajustar a essa nova realidade de demanda. Se você está reduzindo o abate, se você está aumentando capacidade ociosa, isso quer dizer que a sua demanda por animais terminados também vai ser menor. Tá? Então, vai ficar um jogo diferente entre oferta e demanda, que vai impedir que nós tenhamos altas explosivas ao longo desse ano. Claro, vai ter momentos de alta dos preços da arroba, como também vai ter momentos de pressão de baixa da arroba. É normal que isso aconteça diante da sazonalidade do ano. O que a salvaguarda chinesa vai impossibilitar é que as altas aconteçam de uma maneira muito agressiva, de uma maneira explosiva, como nós vimos em anos anteriores. Precisaria de um fato novo para justificar altas tão contundentes de preço assim no mercado. Muito bem, Fernando Iglesias, eu agradeço a sua participação aqui no Agremassa, na Massa FM. Um ótimo dia a você, um excelente final de semana. É sempre um prazer, Fabiano. Conta comigo em mais oportunidades. Um ótimo final de semana a você e toda a audiência da Massa. Muito obrigado. Conversamos com o Fernando Iglesias, ele que é da Safras e Mercado, conversando com a gente sobre boi gordo e sobre carne bovina.